Paz seja contigo, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo, bem-vinda outra vez ao nosso canal da leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Lembrando sempre que as nossas leituras, elas são concernentes à classe adultos. E nesta semana nós iremos tratar aqui em nosso canal acerca da lição de número 5. Esta lição que traz o título Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Neste quarto trimestre, nós já comentamos acerca do mundo do apóstolo Paulo. Já falamos também da sua vida como perseguidor, bem como também a sua conversão, a sua vocação para ser apóstolo. E hoje nós iniciamos aqui as leituras diárias, então, da lição de número 5, que tratará acerca da mensagem que o apóstolo Paulo trazia para os seus ouvintes. E para isso, nesta segunda-feira, nós iremos realizar a leitura da Palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1 e versículo de número 18. Este texto sagrado que nos dirá assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Queridos, a nossa leitura desta segunda-feira, como costumeiramente você já sabe, ela vem acompanhada de um tema para que comentarmos acerca deste assunto. E o tema desta segunda-feira, ele dirá assim: a palavra da cruz é o poder de Deus. Nós temos essa afirmativa no versículo que mencionamos, que a palavra da cruz, ela é o poder de Deus. Pois bem, amados, para compreendermos este versículo que aqui nós mencionamos e este tema, nós podemos indagar primeiramente com a seguinte questão: por que a mensagem da cruz é considerada loucura da pregação? Por que a mensagem da cruz ela é considerada loucura da pregação? Para entendermos esta expressão que o apóstolo Paulo vai usar nesse texto aos Coríntios, nós precisamos compreender o contexto dessa história. E nós já estudamos aqui no início deste quarto trimestre sobre o mundo que o apóstolo Paulo viveu. Nós tivemos as informações e bem sabemos que o mundo religioso da qual o apóstolo Paulo vinha era um mundo aonde que ele professava o farisaísmo judaico. Ele era um fariseu, alguém que zelava pelas leis do judaísmo e também pelas leis dadas por Moisés, sendo sim as mesmas. Pois bem, dentro do mundo religioso do apóstolo Paulo, nós tivemos essa compreensão de que ele professava o farisaísmo judaico. Já o mundo cultural de qual o apóstolo Paulo ele se origina, ele é influenciado pela cultura grega da época. Observando isso, nós percebemos também que ainda há uma outra visão que nós precisamos compreender quando olhamos para o apóstolo Paulo, que é a visão política do seu tempo. E a visão política que temos era que o império que dominava era o Império Romano. O Império Romano, melhor dizendo. A partir disso, nós temos então a compreensão de que o mundo religioso de Paulo é o mundo do farisaísmo judaico. O mundo cultural de Paulo é o mundo influenciado pela cultura grega. E o mundo político é o mundo que está sob o governo de Roma. Compreendendo isso, nós compreenderemos a resposta da pergunta que aqui mencionamos: por que a mensagem da cruz é considerada a loucura da pregação? Paulo ele vai usar esse termo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 18, porque na época em que Paulo está transmitindo a mensagem de Cristo, havia uma mentalidade que a palavra da cruz, a mensagem da cruz, ela era uma afronta aos religiosos e aos filósofos da época. Por exemplo,
acreditar que uma execução romana, como a crucificação, podia ser um instrumento pelo qual Deus estava trazendo salvação aos pecadores, isso era uma tolice para eles. E no original grego, a língua original de escrita do Novo Testamento, nós vamos observar que essa expressão loucura, no seu original, ela traz realmente esse sentido de tolice. Então, quando Paulo está dizendo a palavra da cruz é loucura para os que perecem, ele está dizendo a palavra da cruz é tolice para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. O tema, ele diz-nos que a palavra da cruz, ela é o poder de Deus, é uma afirmativa que Paulo também faz nos textos sagrados sob a inspiração do Espírito Santo, que a palavra da cruz, ela é o poder de Deus. Para muitos, o Evangelho de Cristo Jesus, a palavra da cruz, a mensagem da cruz é uma tolice, mas para nós que cremos, nós temos essa convicção que ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, de todo aquele que entrega a sua vida a Cristo Jesus. Nós observamos então que nesse sentido, a cruz de Cristo ela não produzia atração, pelo contrário, ela produzia rejeição, porque na mentalidade da época, a cruz, a crucificação, era considerado algo totalmente desconexo a uma porta de salvação. Para os gregos precisava ser alguém que filosofasse, que falasse bem. Para os judeus precisava ser alguém que demonstrasse uma libertação, talvez como no tempo dos juízes, que tirasse Israel, que tirasse os judeus debaixo do jugo político de Roma. Porém, a mensagem de Paulo ela é essa, a mensagem da cruz, a mensagem de salvação por meio do sacrifício de Cristo, e nós compreendemos isso, que o Evangelho ele é poderoso para salvar o homem que crê. Logo então, para os que perecem, a palavra da cruz é loucura, a palavra da cruz é tolice, mas para nós, os cristãos que entregamos nossa vida a Cristo e cremos nessa palavra, ela é o poder de Deus para a salvação da nossa alma. Que maravilha, que glorificação temos nós em Deus, em sabermos que Ele providenciou na cruz o meio para nós sermos salvos e nos aproximarmos dele novamente. Queridos, que Deus vos abençoe. Não despreze a mensagem da cruz. Não venha ter você em sua mente a mensagem da cruz como uma mensagem tola, como apenas uma retórica religiosa, não. Mas tenha essa convicção, a mensagem da cruz, ela traz poder para a salvação de todo aquele que nela crê. Que eu e você possamos depositar a nossa fé e a nossa crença na mensagem da cruz, que é a entrega de Cristo Jesus para a expiação de nossos pecados. Que Deus te abençoe. Amanhã nós estamos aqui para falar da simplicidade dessa mensagem e de que maneira isso confrontou o povo da época, confrontou os judeus, confrontou os gregos, porque a mensagem da cruz é uma mensagem simples e amanhã nós retornamos para falar sobre isso. Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus.